irá entrevistar o Dr. Oscar de Novaes. Esta comissão aqui, parte dela, composta hoje, parte dela, pela historiadora doutora Maria Eunice Rodrigues da Silva, pelo promotor Marco Antônio Teixeira, pelo presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, promotor de Justiça Jair Cirino dos Santos, e pelo procurador de Justiça aposentado Rui Pinto, e pela secretária Liana Obersenga. Dr. Oscar de Novaes, a nossa intenção com essas entrevistas é guardar no memorial do Ministério Público aquelas pessoas que foram importantes para nós, que no passado deixaram com o seu trabalho, com as suas luzes, alguma coisa em prol da nossa instituição. E Vossa Excelência foi uma dessas pessoas. É lamentável que tivéssemos perdido, por exemplo, como falamos agora, por exemplo, o Dr. Eros Gradowski, que era uma conversa agradabilíssima, que podia ter deixado, assim, tantos outros também que faleceram, ou que deixaram, saíram de Curitiba, mas nós vamos atrás onde estiverem. E essa feliz iniciativa, que hoje partiu do atual Procurador-Geral, o Dr. Olímpio Souto Maior Neto, veio assim como resgatar a nossa história. Porque nós somos um povo sem memória, como se diz aí comigo, e somos mesmo. Passa-se o tempo, por exemplo, Vossa Excelência foi um governador do Estado, governou o Estado do Paraná. É bem possível que até mesmo aqui em Londrina, muitos rapazes olhando não saibam. Tá? Isso são coisas, parece uma passagem que para nós foi importante. Agora, sua passagem como Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, no ano de 54 e 55, foi uma coisa muito interessante, que nos deixou, assim, que precisamos deixar registrada nessa coisa. Então, para começar, eu vou passar para o Dr. Marco Antônio Teixeira para fazer a primeira pergunta ao ilustre entrevistado. Muito bem. Doutor Oscar, o senhor foi Procurador-Geral de Justiça. Qual foi o período? Período? Tem um doutor aqui que disse que nos 54, 56. Qual é a memória que o senhor tem daquele tempo do Ministério Público daquela época? A impressão do Ministério Público do Brasil todo tinha aspectos negativos, positivos, porque havia gente muito boa, havia grandes nomes, eu conheci mesmo em Curitiba grandes nomes, mas no interior, e talvez mesmo na capital, em relação ao Ministério Público, surgiam alguns problemas de ordem funcional nos lados que incomodavam bastante. Naquele tempo, o Ministério Público podia advogar. E a advocacia incomodava também muito no interior, porque havia conflito de interesses, às vezes uma advocacia muito intensa, e em detrimento também, às vezes reclamava das próprias funções inerentes ao Ministério Público. Mas eu tenho que reconhecer que o Ministério Público do Paraná sempre teve uma boa posição, um grau elevado de cultura e de decoro, e, vamos dizer assim, de cordialidade e civismo. A minha impressão geral é boa. Agora, eu mesmo, como advogado, às vezes lamentei certas situações e certos tipos, porque, indiscutivelmente, eu sentia que faltava garra, sentimento de justiça, imparcialidade, disposição de colaborar com o juiz. A função de muitos órgãos do Ministério Público era muito simplificada e quase que inoperante. Mas eu estou dando uma impressão da exceção. A forma geral, o Ministério Público era bom, prestava relevantes serviços, e a não ser aqueles
conflitos de advocacia com função, eu nunca tive casos propriamente de corrupção, de desvio de conduta moral, principalmente corrupção, não, que é a coisa mais grave, no parecer por pago, outra vantagem qualquer, o serviço por interesse. Eu não tive isso, não sabe? Uns dois casos de promotores acusados de irregularidades, mas não chegou isso a se converter em fato positivo, em processo. Apenas notícias. De forma que eu, dentro do Ministério Público, eu fui bem rigoroso, porque eu tinha o propósito de valorizar a instituição. E onde eu tinha notícia de um abuso, de uma irregularidade, eu era muito pronto na reação. Eu não esperava reclamação. Eu ia à busca da reclamação, da notícia e da verdade. E no Ministério Público eu fiz grandes amizades, muitos amigos, trabalhei com promotores excelentes, conheci em Curitiba e fiquei amigo dele, um promotor de muito nome, de Jacarezinho, e faleceu já comigo lá. Eu não sei se depois, ele teve muito nome, tinha uma biblioteca muito grande, eu fui visitar a biblioteca dele, e ali o Ari me deixou uma impressão excelente, porque o Ari tinha muito amor à instituição, e queria saber tudo a respeito do Ministério Público. E era também muito pontual na disposição de reagir contra os abusos, contra a negligência, contra a irresponsabilidade. Eu encontrei ali na Procuradoria alguns subprocuradores excelentes e com muito espírito do Ministério. Mas tive também um ou dois, não me lembro bem, que não se dedicavam à função. De forma que a minha impressão do Ministério Público, como de Minas Gerais, Fluminense, São Paulo, era uma impressão boa. Mas era um período que reclamava uma certa reação, uma certa disposição de corrigir, uma certa disposição de enfrentar, de colher abusos e punir. E eu tive essa disposição, mas não deixei inimizade. Não deixei inimizade, porque na minha vida eu tenho a tortura da justiça, da imparcialidade. Eu tenho a tortura, não sabe, da verdade. Eu nunca me deixei conduzir por notícias vagas, prevenções, preconceitos, e nem tampouco deixei-me dominar por sentimentos odiosos, cruéis. Pelo contrário, eu sempre que pude aliviar um agente do Ministério Público em má situação, eu aliviava, desde que eu depreendesse da situação que o fato dele, aparentemente muito grave, aparentemente até exigindo punições severas, a gente vislumbrava uma personalidade com capacidade de reabilitação, de reajustamento, e, afinal de contas, uma personalidade capaz de servir corretamente o Ministério Público. Mas tem que dizer que faltava também, por parte de muitos, disposição de trabalho e de estudo. E os pareceres, nada, em questões graves, de acordo, aquilo não deixava de impressionar e de dar uma falsa impressão do Ministério Público, acho que do Paraná e do Brasil inteiro. Mas os anos correram e eu fui verificando o aperfeiçoamento funcional e cultural do Ministério Público. Hoje eu acho, e com as atribuições da Constituição atual, eu acho que o Ministério Público se elevou a uma posição extraordinária, de que nós todos, políticos, estamos esperando o amparo necessário à vida democrática do Brasil. O Ministério Público hoje tem funções excepcionais e os seus homens estão se revelando à altura
da confiança que lhe foi dada, que lhes foi dada pela Constituição. Eu mesmo, quando li a Constituição, isso devia ter sido atribuído a outros setores também. Isso dentro do Ministério Público vai ficar muito enclausurado. Mas não aconteceu isso. O Ministério Público tem atuado, e eu tenho tido notícia que mesmo em Londrina, de um promotor aí, um ou dois, que tem mexido muito nessas coisas de ordem pública, né? Porque hoje tem um promotor do consumidor, da criança e tal, e eles têm dado aí exemplos edificantes. Eu tenho até um nome, eu sou muito desmemoriado, eu estou com memória fraca, acredito, mas eu até tenho procurado guardar o nome deles, mas não me lembro. Daqui a pouco eu venho, daqui a pouco eu acho que em que circunstâncias políticas o senhor foi levado à Procuradoria-Geral? Não, eu fui levado à Procuradoria, você sabe, eu nem sou direito, mas eu me dava assim relativamente bem com o Dr. Bento, eu apreciava muito. Bento era um intelectual brilhante, né? Era uma pessoa que impressionava, uma cordialidade extraordinária, uma decência, um decoro. Era um homem que marcava a presença, quer pela inteligência, quer pela cordialidade, quer pelo valor cultural e quer também, não sabe, pelo espírito firme de dignidade e sentido de responsabilidade. Agora, o Bento era um homem tolerante e na função pública ele não tinha, o Bento não tinha aquela agilidade que era indispensável ao executivo. Ele era um homem de gabinete, de grande cultura, mas o Bento precisava de bons auxiliares para ele enfrentar os problemas da época, porque o doutor Bento ele foi governador depois do governo do Turupião. E havia muitos problemas no Estado e ele procurou. Isso é justiça, se deve fazer. O doutor Bento fez um esforço muito grande para regularizar o problema da terra, da divisão da terra, da ocupação, e afinal de contas, dos contratos que trouxeram para o Paraná grandes companhias colonizadoras. E eu mesmo funcionei, isso foi já como advogado, eu funcionei, acho que eu fui procurador no tempo dele. Aliás, como advogado, antes de eu ser procurador, eu funcionei numa comissão de revisão de terras e consultas. Numa comissão que tinha obrigação de estudar os casos de terra, aqueles casos mais, vamos dizer assim, mais criticados ou mais apontados como consequência de irregularidades administrativas, eu funcionei nessa comissão. E o Bento era rigoroso, dava liberdade, não pedia para ninguém. A gente apresentava os pareceres com total liberdade. E neste tempo, eu não sei se foi, deve ter sido porque eu saí do Ministério Público quando ele saiu. Não, eu saí, o Bento saiu e entrou lá, não. O Bento saiu e entrou o Adolfo Franco como governador. E aí eu saí do Ministério Público e fui para a Secretaria da Fazenda. Mas eu fiquei com o Bento até o fim, um ano mais ou menos. Pois é. No meu período, eu fiquei com o Adolfo um ano. Ficou com O Adolfo um ano, e com o Bento um ano. E de forma que eu tenho a impressão que o Bento teve o primeiro contato comigo, eu acredito possa ter sido em decorrência dessa comissão de revisão e consulta que eu fiz parte. E eu fui relator de alguns processos que eram muito notórios, muito famosos, como o caso de grandes grevas entregues a companhias de forma, não digo irregular, mas suspeita. Suspeita, e eu funcionei no processo da Sinop, que foi uma grande companhia e que teve problemas muito graves aqui na ocupação das áreas que lhes foram destinadas.
que lhe foram destinadas. Mas aí eu tenho a impressão que o Bento teve notícia da minha atuação ali e teve um advogado que era muito amigo do doutor Bento, tinha um advogado que era muito amigo do doutor Bento, e que parece que sugeriu a ele qualquer coisa. Porque ele me falou, doutor Renato Valente. O senhor conheceu? O Renato era um muito amável, um colega muito Professor na faculdade. Hein? Ele foi professor, meu professor de direito processual, civil na Faleceu Federal. cedo, né? Faleceu. Depois tive o Renato, o doutor Renato uma vez se encontrou, que eu estou preparando lá um negócio para você. Olha, Renato, eu vou lhe dizer uma coisa. Não vai criar problema não, porque essa comissão já me deu muito trabalho. Eu estou bem aqui e eu preciso ficar aqui quieto. Eu não tinha muita ambição de função pública. Mas ele falou, não, eu estou com você e não vai recusar não. O Bento gostou de você. Eu estou falando Bento, desculpa, doutor Bento. Bento da Rocha Neto. Isso vai Mas ser. é o conhecido, né? É por esse nome. Ele é técnico. Aliás, Você lembrava esses grandes escritores, grandes obras, a gente fala assim mesmo, né? É, Ninguém diz assim, ó, o doutor Clóvis, é o Clóvis Bevilacqua, é assim mesmo. O Rui Barbosa. Parece que é o Rui Barbosa. Não é o A gente fala Conselheiro. até com uma certa intimidade. Eles são tão... E não imagina o senhor que não que quer. se tornam, Imagina sabe? o seu caso, que foi realmente um amigo, que trabalhou na Quem é? administração. O Bento Minhoz, o senhor Ah, trabalhou com ele, então foi amigo. E o Bento, o doutor Bento, era um homem que procurava valores. Ele levou muita gente da região. O doutor Bento não tinha esse conceito de regionalismo que muitos têm em todos os estados. O Bento não, o Bento era aberto. O Bento procurava valores. Ele era discreto, reservado. Eu, na convivência com ele, aprendi muita coisa. Não sei, a falar pouco, por exemplo. Ele falava muito pouco relativamente aos problemas da vida pública e ao pessoal. Mas eu saía das sessões do tribunal, e sessões que às vezes o Estado estava empenhado, coisa e tal, porque ele não era muito impressionado, e não era muito se alarmar nas decisões, ele aceitava as coisas com muita tranquilidade. Mas ele saía, olha, doutor, houve isso lá no tribunal, e o Estado perdeu isso, eu acho que foi injusto, porque às vezes era mesmo injusto. Em todo lugar há julgamentos que a gente não aceita, não? Talvez nós é que estamos errados. Mas o desembargador tal, você é um bom desembargador, as coisas tal. Mas, na verdade, o desembargador tal, doutor Bento, eu acho que ele está com má vontade conosco. Quando ele ficava calado, é porque ele não apreciava. Isso eu aprendi. Então, a gente vai observando que ele não é de falar. Ele não era. Ele foi meu professor até de Sociologia, na faculdade de Sociologia Política e Bom, Administração. então, É outro homem que morreu cedo, né? Hein? Outro homem que morreu cedo, né? Ah, e outra coisa, e o doutor Bento, quando eu ia lá, depois da sessão, ele não ia toda vez, não. Mas quando o assunto me parecia mais grave, ele era muito compreensível, sabe? Nunca teve uma palavra de desrespeito ao tribunal, de desconsideração. Eu estou dizendo justamente isso, que pelo silêncio, a gente às vezes depreendia que ele não era muito da intimidade de outro desembargador. Ele era fora da área, porque ele era engenheiro. Ele era engenheiro, né? Fora Ele da era área, engenheiro. sociólogo. Então, minha impressão que eu fui lá, mais pelos amigos do doutor Bento, e talvez também pela minha atuação na comissão de revisão e consulta, que é do tempo dele. E essa revisão, essa comissão, prestou relevante serviço ao Estado. E deve ter sido também a comissão antes da minha chegada à Procuradoria, porque eu cheguei no fim do governo dele, ele foi para o Ministério. Então deve ter sido antes, e foi ele que fez a comissão. Ali, então, ele deve ter tido uma notícia que eu estava atuando
corretamente, porque a preocupação da política paranaense, do chefe, doutor Marins Camargo e tal, é atuação interesseira, irregular e, vamos dizer assim, possessiva. Mas ele, o doutor Bento Matheus, o doutor Marins, uma vez me telefonou, o senhor já deu o parecer, doutor, tal. Aí o doutor, estou estudando, o negócio está difícil, você está achando difícil? Estou sim, está bem, mas vai sair em breve, viu? E só isso. Eu não conheci, falei com o doutor Marins uma vez, mas aquela comissão era muito ambicionada. Eu falei assim, eu como advogado, quando fui exercer aqui, eu falei assim, alguém vindo e tal, você lembra da comissão e tal, como é que foi que você chegou? Isso, aquilo é uma comissão simples, não é remunerada. Não é remunerada, é uma comissão que é um peso e dá trabalho, porque os estudos são difíceis. Mas eu percebia que eles achavam que aquela posição era uma posição muito importante e talvez com possibilidade de muitas vantagens. Mas isso não tem nenhuma razão para dizer que alguém se apresentou postulando, pretendendo uma concessão minha. Eu só vi que Curitiba, muita gente considerou a minha nomeação muito importante. E eu considerei aquilo com muita simplicidade, um serviço que ia prestar à comunidade paranaense e à brasileira. E eu sempre fui também muito revoltado com esses favores excessivos que fazem tanta injustiça no Brasil. Você lembra quem compunha essa comissão? Você sabe que eu não me lembro. Era grande essa comissão? Acho que 5. Ah. Mas lá tem os decretos lá na capital. Lá tem o decreto. Eu sei que eu estava lá. O senhor era presidente dessa comissão? Não, presidente não. Não tinha presidente? Podia ter presidente, mas com sinceridade. Porque eu recebi os processos da capital, ia lá e tal, recebia os processos e vinha estudar. Mas esses processos eram difíceis. O processo da Sinop, a concessão, houve uma transação e eu opinei pela anulação. Pela anulação, que acho que não tinha poderes de competência para fazer a transação. Mas o Bento parece que, o doutor Bento, parece que chegou a dar um decreto, depois houve uma reconsideração, não sei como ficou aqui. Doutora Maria Eunice, vamos agora falar para a historiadora. Doutor Oscar, Você desculpa que eu posso reduzir bem as questões. Não, para nós está excelente. Quanto mais falar, melhor. Não, para os registros, né, do Ministério Público, gostaríamos de saber assim, informações sobre a sua formação, sua carreira como advogado na vida política. Bom, eu estudei no Rio, né? Eu sou mineiro de Carambola, Minas Gerais, perto do Espírito Santo, perto da zona do conflito, Espírito Santo e Minas, que não existe mais. Bom, Carangola é uma cidade pequena, mas teve bom meio cultural. Passaram grandes advogados, grandes juízes, Mero Viana, Heitor de Souza, Pedro Batista Martins. Naquele tempo era uma zona rica. Hoje é boa, voltou. Mas naquele tempo era uma zona boa, produtora de café, e é uma região movimentada, naquela época famosa pelos seus crimes, os crimes de ordem política, e fica perto do Pico da Maneira, na minha cidade. Mas ali, naquele tempo, não tinha relação quase cultural com Belo Horizonte. Era o Rio de Janeiro, pela Rio Bahia. E eu estudei no Rio. Eu estudei no Rio e formei-me no Rio, tive grandes professores. Naquele tempo, a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro estava no auge da sua, vamos dizer, da sua consagração como estabelecimento de ensino de direito. Professores todos notáveis. Havia uns 2 ou 3 lá, mais fracos, mas que as matérias não eram tão importantes quanto as demais, e aquilo não chegava a macular totalmente o curso. Mas eu fui aluno do Hélio Guimarães, do Arnoldo Menezes da Fonseca, da
teoria da imprevisão, direito de retenção, casos fortuitos, um grande professor, o Arnoldo Medeiros da Fonseca. Fui aluno do Queiroz Lima, professor de Direito Constitucional, bom também. Fui aluno do Irineu de Direito Internacional. O Irineu era um professor de Direito Internacional, mas era um espírito muito irrequieto, muito crítico. É um professor que criava casos, mas tinha valor. Agora, fui aluno do professor Leônidas de Rezende, professor de Ciência das Finanças, que era da corrente chamada comunista, mas homens moderados, entendeu? Homens sérios, bons, moderados. E fui aluno também de um outro professor, de quem eu guardei uma grande saudade, o Hermes Lima. Fui aluno do Hermes Lima. De forma que os professores eram muito bons, o curso era bom, estudava-se. E eu era estudante e meu pai, mal ou bem, me mantinha lá nas pensões. E eu não trabalhava, né? De forma que eu não trabalhava e tinha vocação, gostava de estudar. No ginásio onde eu estive, eles me incutiram o gosto pelo estudo e eu estudei bem, fiz um curso bem razoável. No meu tempo havia o Vitor Nunes Leal, o Décio Miranda, eram mais adiantados que eu, porque o Décio Miranda é de Carangola, o Vitor é de Carangola. Só aí são 2 ministros da cidade, da minha cidade. Depois teve Heitor de Souza, Pedro Batista Martins, eu era menino, conheci muito, era advogado lá. De forma que eu tive um bom curso acadêmico. Tive um bom curso acadêmico, gostava e frequentava bem as aulas, anotava, e meu curso foi normal, não sabe? Se não foi muito brilhante, mas estava entre os médios. Estava entre os médios e saí bem. E quando me formei, fui para Carangola, passei um ano e meio, 2 lá, e tive notícia do Paraná, desta região. O Rui Ferraz de Carvalho veio de lá. E daquela região, da zona da mata, estava muito empobrecida, 1940, 40 e poucos, estava muito empobrecida e houve, de fato, uma grande migração de lá para o norte do Paraná. O chefe falava, vai para aqui, vai para o sul de Minas. A área mineira estava mesmo enfraquecida, muito debilitada. O café caiu, o sul de Minas, terras muito boas, mas os cafés, em decorrência do preço também, quase que se acabaram. A zona de minério ainda pouco explorada, zona muito montanhosa e naturalmente com a agricultura é difícil. Né? Mas a verdade é que eu de lá saí e vim para o Paraná. E aqui fui muito feliz. Aqui, o homem de fora era logo um londrinense, porque eles chegavam e falavam, você paga um café? Às vezes pedir dinheiro emprestado, você nem conhecia o devido direito. Era uma cidade cosmopolita, uma população assim de gente com muita ambição, querendo posição, querendo riqueza, mas relativamente pelo movimento, a intensidade do povo que aqui chegava, era uma cidade de fato muito cordial, muito agradável e até, não sabe, sob o ponto de vista de convivência, os crimes eram reduzidíssimos, muito poucos crimes. Depois houve uma certa... Isso era 1940? 42, 40, daí para cá, não é? 40, eu estive aqui, mas fui embora. 41, depois o Rui já estava aqui. O Rui, aqui tinha o Dr. Milton Ribeiro Menezes, que é de Cambuí, mas estudou em São Paulo. Foi aluno do Francisco Morato, e ele falava muito no Morato, o Dr. Milton Menezes. Prestou relevante serviço, foi delegado várias vezes, não remunerado. Foi prefeito? Foi prefeito 2 vezes, prestou relevante serviço. Mas ficou interessante, os prefeitos de Londrina, até o Richa, não eram homens com disposição da carreira política, não. O sujeito na prefeitura, o indivíduo na prefeitura de Londrina, podia fazer bem uma eleição de deputado, mas
não tiveram gosto, inclinação para isso. Eu podia ter sido deputado fácil, porque eu fui prefeito 5 anos, quase 6 anos. Eu entrei em 63 e saí em fim de 69, porque a Revolução prorrogou. Você se lembra disso, né? E ali eu podia ter sido deputado, mas eu não tinha gosto, não. E naquele tempo a política não era tão difícil como hoje, não sabe? Porque hoje o processo eleitoral está mais difícil, há mais liberdade, né? Doutora Maria Eunice, mais alguma? Não, estou satisfeita. Doutor Jair Cirino dos Para Santos. você. Agora, de história você não interessa nada aqui, não? Hein? Interessa, né? O que estamos O que eu buscando. posso contar? Eu já conheci Munhoz de Mello, fui amigo do Munhoz de Mello, gostava muito do Munhoz, do Elianto, do doutor, esse é muito meu amigo. O Elianto foi juiz aqui. O Camargo. doutor Ribeiro, aquele Ribeiro faleceu. Juiz? Hein? Juiz? Juiz e desembarcou, não chegou a desembargar. Ah, Júlio Ribeiro de Campos. Ribeiro Campos. Júlio Ribeiro de Campos. Como é que eu? Júlio Ribeiro de Campos. Não, Júlio Ribeiro Campos foi desembargador e eu fui colega dele. Eu nunca vi ele. Qual é o outro Ribeiro? Aí o Ribeiro, José Ribeiro, uma coisa assim. Deixa eu ver, o doutor Elianto. Tinha um juiz muito meu amigo, muito poeta. O filho dele chegou a ser, se não me engano, membro da Procuradoria, ou convocado pela mãe. Ele era casado com a filha de um advogado que foi procurador. Esqueci o nome, não me lembro. Agora, Como era o doutor Munhoz de Mello? ótimo. O Munhoz é um dos melhores homens que eu conheci na minha vida. Até eu preciso ir lá visitar o filho dele e falar isso que eu estou falando aqui e lamentar que a morte dele tenha passado despercebida. Ninguém soube. José Munhoz. Ah, José morreu agora há pouco José tempo. Munhoz de Mello. José, esse era muito amigo do meu pai. Mas ele era um homem muito José bom. morreu O agora. Munhoz exerceu uma Eu não contei pro meu magistratura pai. num tempo difícil, muito desconforto, ele morando numa casa muito... Ele foi um dos primeiros juízes de Não, foi Augusto Faria, que foi o primeiro juiz. Augusto Faria. Depois, parece, foi o Munhoz de Mello. Uma casa sem conforto, como é que é? Até casa de madeira, e quente, porque o tempo de calor aqui, que uma casa de madeira ferve. Porque ferve, casa de milho muito pó, o pó era uma coisa insuportável. Muita gente veio e não conseguiu ficar em decorrência desse desconforto. Naquele tempo que ele era juiz aqui, o senhor já estava advogado? Não, eu cheguei, depois eu vim aqui e depois vim advogar. Ainda peguei o Munhoz de Mello. Peguei o Munhoz de Mello, depois Mas o Munhoz de Mello pediu demissão da magistratura. Não, o Munhoz de Mello, o Munhoz de Mello projetou-se, porque o Munhoz era inteligente, muito cordial, e o Munhoz era um homem essencialmente bom. O Munhoz, o que pudesse fazer de bem, fazia. Mal ele não fazia. Se houvesse uma situação inconveniente, ele isolava. Mas sempre que pôde. Eu trabalhei com ele no tribunal, e eu fui procurador e ele presidente do tribunal. A força que este homem me deu, a facilidade que ele me... Justamente eu queria fazer uma indagação ao senhor, assim, na época que o senhor foi o Procurador-Geral de Justiça. O senhor lembra quem era o corregedor e os seus assessores da Procuradoria? Eu me lembro do Cid Campeiro como corregedor, se não me engano. Cid Campeiro? Os corregedores duravam mais. Né? Cid Portugal, João Cid Portugal. Cid Portugal, Cid Não havia Portugal. corregedor. Já havia o corregedor? Mas Já era- havia. Nome de Eu tenho certeza. E os seus assessores, o senhor lembra? Os assessores? Meus assessores? O número de procuradores com atuação na segunda Os instância? procuradores haviam 6. O Moisés, o Mari, Era pequeno. o Maranhão, Jerônimo. o Maranhão. E as relações do Procurador-Geral de Justiça com o A presidente do relação Tribunal do de Justiça? procurador com o subprocurador. Não, com o Tribunal de Justiça. Como é que Ah, é? era O presidente. boa, era boa, não sabe?
Era boa. Eu convivo bem, eu tenho um sentido de cordialidade. Agora, não tem sentido de bajulação. Eu tratava bem os desembargadores, considerava e fiquei amigo de muitos, viu? O Bevilacqua, toda vez que saía do tribunal, vamos, eu não posso, vamos, ele queria ir naquela confeitaria que tem lá. Da família? Das famílias? Não. Confeitaria das famílias. Ou a chave? A chave. Da família é doce, irmão. A chave. Ali estava toda tarde, era uma... Se reuniu ali. A confeitaria estava reunida e era engalanada, muitas senhoras. Tocando violino, tocando, né? E o serviço era muito bom também. O serviço era bom. Naquele ponto. Agora, a procuradoria funcionava bem. Naturalmente, o procurador tinha que ser um pouquinho exigente, não? Apesar de ser colega, tudo isso, para poder ter autoridade, a gente tem que estabelecer assim, uma posição de imparcialidade. Na pergunta do nosso promotor, Jair Círio dos Santos, o senhor conheceu aquele promotor Samuel César? Samuel César. Não conheci. Não? Diz que foi um grande tribuno no júri lá em Curitiba. Foi mas é anterior. Mas eu acho que foi depois. Não, é anterior. Foi depois. É anterior. O Laerte Simões veio antes. O Laerte foi procurador. Antes O Laerte foi procurador antes e depois, se não me engano. O Laerte foi procurador. Eu não sei se o Laerte, acho que quando eu deixei a procuradoria, parece que o Laerte já tinha sido, mas foi de novo. Foi de novo, porque ele era muito amigo do Adolfo Franco. E o Adolfo Franco me levou para a fazenda. O Adolfo estava muito receoso, havia dívidas, despesas, e ele queria pôr uma pessoa assim, mais distante, que pudesse atuar com bastante energia para enfrentar as dificuldades do Tesouro. E ele sabia que eu era muito disciplinado, cordial, mas era em matéria de dinheiro severo. E eu fui para lá, e o Laerte estava na procuradoria. Foi para a procuradoria. O Laerte tinha fama, não é? De advogado, de professor, advogado. Quando o senhor estava no exercício da Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador-Geral participava das reuniões do secretariado do governo? Do secretariado? Participava, não sabe? O procurador, depende muito do procurador querer ir lá, não sabe? Eu evitava, não sabe? Eu não tinha muita preocupação de ir, mas o governador daquele tempo, do Bento, eu fui procurador, me lembro de ter ido 2 ou 3 reuniões. Mas eles me avisaram, já estou ocupado, já não precisa de mim lá não, porque eu trabalhava, aquele tempo, eu vou lhe dizer uma coisa, a procuradoria, os problemas disciplinares eram muito graves, porque havia queixas, e queixas às vezes graves. E como eu era conhecido na região mais difícil, norte, eu era acionado também, o senhor está vendo isso, está vendo aquilo e tal. Então, eu trabalho, mas havia outra coisa. O procurador era o defensor do Estado. Acumulava as funções de defensoria, que todos os processos que apareciam, que surgiam no Estado, você tinha que defender. E muitos você não podia transferir, delegar, não, você tinha que fazer. Então chegava a coisa com 5, 6 volumes, aquilo era uma coisa terrível. E muitos mal instruídos. Então você às vezes tem que chegar à conclusão. Vai demorando, você tem que dar o que é possível. Apurar a verdade toda você não consegue. Agora, eu tinha o Ari me ajudava muito. O Ari tinha uma boa experiência. O Ari, uns 2, 3 mais,
Eu não estou bem lembrado porque... Maranhão. Quem? Guilherme Guilherme. Maranhão. O Guilherme era Tá mais mais... fora. O Guilherme era mais focado, né? É. O Guilherme era mais focado. Doutor Oscar, o senhor falou que na época o Ministério Público era o defensor do Estado. Que era o quê? Que era defensor do Estado, né, na época. Sim. E agora, mais recentemente, o Ministério Público vem experimentando uma trajetória decididamente democrática. Ele está deixando de ser o defensor do Estado para ser o defensor Hoje mesmo da do povo. sociedade, né? Defensor do Até povo. hoje Quer o dizer, Ministério, que na verdade, para ser defensor do Estado, está É. difícil, porque Como é que a o senhor- função social é muito grande. mas a minha indagação, doutor Oscar, é precisamente essa. Como é que o senhor está vendo essa transmutação do Ministério Público, de defensor do Estado para defensor do povo, que é, na verdade, O senhor quer o saber a autêntico, minha impressão? exatamente. Eu acho que às vezes há exagero. Às vezes há exagero contra o Estado. E eu sou muito, não sabe, pelo Estado, porque eu não vejo outro órgão para promover a felicidade do povo do que o Estado. Você tem que ter um bom Estado, um Estado bem administrado, um Estado justo. Ora, não há nada no mundo que produza resultados tão benéficos quanto um executivo justo e enérgico. É uma força extraordinária. Quem é que vai substituir isso? Sabe que o promotor, geralmente ele é mesmo do Estado. Eu fui promotor da Vara da Fazenda Pública, sem querer é estatal. Vai para o lado do Estado. É uma coisa que até exagerada. é a defesa da sociedade, né? É a defesa da sociedade. A gente no fim, parece, acho que é isso. Né? Mas às vezes a gente vê de um lado, a gente tem que também É. que ser sincero com o senhor. Às vezes eles dão um parecer contra o Estado com muita facilidade e com muita ligeireza e quase que ameaçando a economia do Estado. Uma vez o Estado estava perdendo lá no tribunal muitos mandados de segurança. Estava perdendo muito mandado de segurança. E eu fazendo uma força louca por dentro. Por dentro é um homem por dentro cordial, bom. E amigo de todos os desembargadores. Se ele tinha reservas, a gente não percebia, não é? Mas amigo de todos, mas começou a perder muito mandato de segurança em relação à questão de pessoal. Talvez ele se irritasse um pouco com o doutor Bento, porque os despachos eram demorados, as soluções demoradas, não sei se culpa de algum secretário. E eles então começaram a dar mandato de segurança e mandato de segurança. E um dia nós perdemos um mandato de segurança que representava, sem dúvida, um problema para o Estado, porque abria as comportas para um movimento de mandato de segurança que ia onerar muito, mas muito mesmo. Então o Bento chegou, o Lauro Lopes, que era um homem muito liberal, e que gostava muito de brincar e de conversar, o Lauro Lopes chegou, puxou o relator e mais uns 2 juízes, é a sessão tribunal pleno, né? Olha, procurador, você tem que dar em cima dessa gente aqui, porque como eles estão fazendo, falando para o relator, como eles estão fazendo, o que vai acontecer é que a vaca seca o leite e nós não recebemos. Vai secar o leite e nós não vamos receber. Eu falei assim, aí está perigo mesmo, né? Mas isso é o Lauro Lopes. Agora, o Lauro Lopes é interessante. Ele tinha muito sentido do Estado. É. Ele foi deputado, né? Ele foi, Foi deputado. Hein? foi procurador, foi promotor também. Foi promotor. Ele era do Ministério. Era do Ministério. Depois foi deputado. Depois foi no tribunal. Tribunal. Agora, no tribunal, o Lauro tinha, de fato, uma vocação de estatista. Não é pelo Estado. À vontade. Agora, o Bevilacqua não. O Bevilacqua tinha uma formação positiva, rigorosa, mas era muito simpático às causas dos funcionários. É impressão minha. E ele, algumas vezes, ele se dava muito comigo. E às vezes a gente percebia, porque eu dava um parecer, né? Percebia que o voto dele forçava um pouco. Mas ele nunca escondeu. Com as duas, olha, doutor Oscar, o senhor é um grande procurador,
o tribunal gosta do senhor, o governador é um homem de alta qualidade, mas os funcionários estão muito sacrificados. E a gente tem que soltar aqui, liberar um pouco. E era verdade. Era verdade. Mas mandados de segurança que mudavam o rumo de um problema. Recentemente faleceu aqui em Londrina o doutor Mário Stan. Faleceu o Mário. Faleceu. Mário foi Teve meu amigo. muita ligação com ele. Qual foi a importância dessa relação sua? Comigo? É. Mas nós somos candidatos. O Mário foi candidato a prefeito, né? O Mário foi candidato na minha sucessão. Nós éramos da UDN. Naquele tempo era UDN, né? Foi antes da Revolução. Depois é que... Não, foi já na Revolução, mas acho que se não era o UDN, era o PSD que sucedeu a UDN. O Mário foi candidato e eu era prefeito. E era da UDN. O Mário ganhou de todo mundo, mas a UDN estava dividida. Os partidos de oposição formaram sublegenda. E nós ficamos só com a legenda do Mário. O Mário pegou quase todos, mas não foi suficiente para ganhar a eleição. E perdeu. Perdeu a eleição. E a sua ligação aqui em Londrina com a Universidade Estadual? Na Universidade Estadual primeiro eu fui advogado da fundação. Eu fui advogado, eu fui primeiro professor. Na Constituição da Universidade, na Constituição, eu fui convidado para ser professor. E eu só posso... Eu não tenho gosto, eu não gostava, vou confessar, não gostava muito da carreira, da função de professor, porque exige muito sacrifício, muito tempo para estudar, E pouca para remuneração preparar. Para quem é advogado e tem que estudar as questões, a profissão de professor é trabalhosa, viu? Para levar aquilo a sério. Mas eu aceitei porque era uma questão de servir, de dar condições à universidade à faculdade naquele tempo, de aparecer e se projetar. Eu fui professor durante 4 anos e meio e todas as turmas, eu lecionei em todos os cursos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, matérias diferentes, cada ano. Primeiro ano, direito civil, parte geral. Segundo, direito das obrigações, se não me engano. Depois das coisas, família e sucessões. Assim é. Quer dizer, cada ano era uma matéria diferente. E isso é bom porque a gente aprende todo o Código Civil, não? A melhor forma de aprender é ensinando. Hein? A melhor forma de aprender é ensinando. Estudando, e aprender. Doutor, eu acho que como é que foi o seu relacionamento com o Ministério Público no tempo que o senhor foi governador do Estado? Foi um período bem posterior, né? Ao Ministério Público tinha crescido Eu mais. fui procurador, não é? Conheci os promotores. Muitos até foram colaborar comigo, aqui e ali. No seu o governo? Assi, pois é, no governo. No seu governo? No governo meu. Sim. O Assi foi para... O Assi parece que não estava ainda, né? O Assi foi trabalhar comigo. Algumas funções especiais, eu usei alguns promotores bons, de nome, para funções especiais, inquérito. E o promotor, indiscutivelmente, era uma base de governo, não é? Os homens do Ministério eram homens que tinham preparo e muitos de personalidade marcante. Então eu me lembro de ter usado alguns. E funções também eu nomeei aqui e ali, diretoria, membros do Ministério Público, que precisavam sair do interior, mas de bom nome. Aí, às vezes, para resolver problema, eu nomeei alguns. Não me lembro, eles não eram impedidos, não, de exercer qualquer cargo. A minha convivência com eles foi boa. Eu encontrei uns 2 ou 3 casos mais difíceis. 2 ou 3 casos mais difíceis que eu tive que chamar a procuradoria
e pedir providências. Eles, Quem era o procurador-geral na sua época? na procurador meu lá, não, quando eu era governador, bom, aí foi o Len César, né? Era o Ministério. Quando Foi eu o- acho que foi o Não, o Len César Murilo foi Cordero. agora. Murilo. Quando eu fui governador, Não? era o Len César. Eu sucedia o Ney. O senhor está procurando quando eu fui governador. Quem era contemporaneamente procurador? Len César. Porque o Len César ficou. Era procurador do Ele já Ney. era na época do Ney. Aí ele ficou continuou. comigo. Até houve Ah, é? muita pressão, não sabe? Mas eu não podia tirar o Len Eu pensei César. que fosse até o... Pensei que fosse o Murilo. Não, eu Não, achei Murilo foi o na época Guilherme do Maranhão, Bush. não foi? O Guilherme saiu. Guilherme Maranhão, que devia sair. Não, no meu tempo ele Teve não. o Josafá. No meu tempo ele não. Qual é o ano, Conde? Como governador, o senhor de coisa? Eu fiquei no governo de março de 82 a janeiro de 83, uma coisa assim. Por isso que nós temos que deixar registrado. Viu que a gente esquece até o próprio período. A gente mesmo esquece. Eu vou dizer uma coisa, eu não marco essas coisas. Não, a gente mesmo esquece. Mas eu tenho a impressão que eu entrei. Deve ter sido Não, eu o Len entrei César. em maio, eu fiquei 10 meses. Entrei em maio ou junho e saí em março do ano seguinte, de 83. Então, Foi mais ou menos. Era o Len César. Eu não peguei um Era? caderno para anotar, eu nem sabia. Não, mas não sabia o que Eu era. não sabia que ia exercer. Não, mas a gente, veja eu só. vou dizer uma coisa, senhor, com sinceridade. Eu entro na função com a vontade louca de chegar ao fim. Então tenha um cuidado para levar bem, para não deixar mau nome. E rápido. Eu pensando nas saídas. Não, mas é assim, mas isso é bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta Sim. sobre a qual eu tenho uma certa curiosidade. O senhor se sentia um advogado comandando o Ministério Público ou naquele período o senhor se sentia como um promotor comandando os outros promotores? Não, Como é que o eu senhor vou se dizer sentia? uma coisa, eu sempre senti bem também a função social de promotor. Mas o Eu senhor sempre particularmente senti bem. era advogado. Eu achava que Era o promotor. Eu vou dizer uma coisa, naquele tempo eu era mais que um promotor, chefe do Ministério, porque eu era advogado-geral do Estado também. Eu era advogado-geral do Estado, então a gente unia as duas qualidades. E processo criminal, que eu já gostei muito, direito penal, no início da minha profissão, eu estudei com Nelson Hungria, trouxe da faculdade de Direito aquela impressão de um homem de grande valor, orador extraordinário e escritor notável, que o Nelson Hungria não era seu professor, ele tinha estilo forte, poderoso, rico. Aquilo me impressionava muito e eu então trouxe também para a minha função de procurador aquele entusiasmo pela justiça e pelo Ministério Público. Mas eu nunca fui de temperamento odioso. Eu procurava por todos os meios suavizar. E às vezes a gente encontrava pessoas que não aceitavam, mas escute uma coisa, eu acho que temos que ser razoáveis. Você sabe quem é aquele homem? Ah, não sei, um bandido. Não. Aquele homem não teve pai, não teve mãe, passou por isso, passou por aquilo. Aquele é um rebutalho da sociedade. Como é que você não tem que fazer um descontozinho entre um julgamento de um homem que teve tudo e um homem que não teve nada? Quer dizer, a gente não pode deixar de ver a necessidade da sociedade, mas também não pode ser odioso, não. O sentido sociológico, eu acho que deve estar sempre presente. Tratar desigualmente situações desiguais. Desiguais, Na medida de suas desigualdades. Doutor Rui Pinto, qual é a pergunta? Mas agora a Procuradoria era naquele tempo um órgão de muita projeção, muita importância, respeitado. Talvez o governo não desse à Procuradoria aquilo que ela merecesse. Um carro mais novo, e mais conforto, e talvez biblioteca melhor, e talvez também, vamos dizer, instalações mais amplas, uma boa biblioteca, porque eu sou muito
inclinada a valorizar os órgãos de defesa do Estado. Para mim, o procurador é indispensável. O procurador, naquele tempo, era o defensor do Estado. Eu acho que o governo que não tem bons advogados não tem condições de deixar uma impressão segura e uma impressão capaz de marcar a sua atuação. Nós temos aí governos excelentes e errando por falta de uma defensoria boa. Não é verdade? Aqui no Rio tem acontecido muito os prefeitos sofrerem grandes vexames por falta de uma defesa boa. Então eu sou partidário de aparelhar o órgão de defesa. E o Ministério Público, eu sempre entendi, o Ministério Público tem que ser atuante, olhar bem as questões de família, as questões de menores e as criminais, não sabe, ter o sentido do que é o júri. Não é chegar lá impiedosamente e massacrar, mas exercer a sua função sem olhar interesse e sem sofrer imposição de grupos e, afinal de contas, de qualquer natureza. Eu sempre achei o promotor bom, você pode dar certo, ele é logo assinalado na sociedade. É ou não é? O promotor bom, aquele promotor é sério. Ele destaca na sociedade. Aquilo não tem perigo, aquele promotor não deixa fazer injustiça. É assinalado, marcado. Olha, eu vou lhe dizer, eu era menino na minha cidade, e lá tinha um promotor, Jonatas, não sei de quem, um homem sozinho, morava com uma mulher que ele encontrou pelo caminho afora, uma mulher até muito estranha, assim, muito sem representação, e era um homem, não sabe, reservado, e aos poucos aquele homem foi se tornando um mito na cidade. Primeiro, pela sua energia, sua coragem e a sua disposição de enfrentar aquela política violenta da minha cidade naqueles tempos que os coronéis mandavam. Ele foi se marcando, doutor Jonathan, e foi dizer, no final, aquele homem exerceu uma influência tão grande na cidade, na repressão ao crime, na repressão aos abusos, que ele recebeu um grande prêmio. Foi demitido pelo governo do Estado, que naquele tempo era, porque era um homem que estava tornando difícil a situação do governo naquela região. Este homem depois foi para o Rio de Janeiro, lutou muito lá. O meu irmão, que era delegado no Rio, me contou. Meu irmão hoje é aposentado. O Jonas está aí pobre, está se arrastando por fora e tal. Mas e ninguém, os amigos, ele tem tido alguns amigos, leva e tal. Mas aquele homem deve ter tido um fim muito triste. Mas ele representou na minha cidade, e durante um longo período, o que de melhor pode ter a justiça para a repressão ao crime e a prática correta, equilibrada da justiça. Mas naquele tempo não tinha garantia de hoje, não. Naquele tempo o promotor era nomeado. O senhor fez uma resenha a respeito da sua presença em Londrina, desde os primeiros tempos, e fez referência aos primeiros juízes da história da cidade. O Antônio Franco Ferreira da Mas nós temos interesse também, o interesse dessa referência se faça também com relação aos promotores, os antigos promotores, a sua visão desse promotor, o trabalho que eles tiveram. Por exemplo, o Santa Rita. Eu fiz até muito júri com o Eros, né? Eu era, naquele tempo, eu advogava no júri também. O Eros era um promotor excelente, né? No júri, então, ele era excelente. Ele era um promotor excelente. Era correto. Muito jovem, né? Parece que ele veio para aqui, não sei até aqui. Ele já era promotor. Ele já tinha alguns anos de promotor. Devia ter uns poucos, mas ele era muito jovem. Ele logo veio para
Curitiba não foi para Londrina. O Eros me deixou muito boa impressão. Eu fui muito amigo do Ari Ferreira. Exato. Porque o Ari era um homem sério, né? O Ari era um homem sério, ele não aprofundava muito os pareceres, mas a verdade é a seguinte, ele dizia com simplicidade muita coisa que devia ser dita no processo e não era. Aquelas coisas que não sei porquê eles não abordam. O Ari era um homem honrado, muito educado, agora não era um homem com muito gosto, parece, para a cultura. O Ari não exibia. Agora, mais uma segurança, né? O doutor Ari Pisato era um homem educado, fino, inspirava confiança em geral. Ele está vivo ainda? Ele está vivo, parece que ele mora em Curitiba. Né? O Santa Rita? O Santa Rita foi promotor quando eu era advogado, mas no fim, porque o Santa Rita era um promotor demitido pela Revolução. 64? De 30, a Revolução. Não foi o doutorado Sabilhor? Não, Atos foi depois. Foi depois. O Santa Rita, quando eu cheguei a Londrina, ele era advogado. O Santa Rita era advogado e era promotor, foi promotor e foi afastado da função. A bem do regime, qualquer coisa. Quando foi isso? Foi em 37? Podia ter sido. Foi naquele 37, porque o Santa Rita, ela já tinha... Mas daí ele voltou. A atividade dele como promotor? Não, mas ele não era promotor. Ele era advogado, mas tinha muito bom nome. Olha, foi uma injustiça da Revolução aposentar o Santa Rita. Todo mundo falava isso. Mas eu não sei por... Não era teatro de... Não era desonestidade, não, porque ele era prova de fogo. O Paulo Assunção, o senhor conheceu esse jovem? O Paulo Assunção, aquele rapaz, era promotor em Diabrado. Era? Mas bom promotor. Ele era em Diabrado. Ele era muito inteligente, né? Muito inteligente, no Ministério Público, ele era terrível dentro do júri. Acusava de verdade. Era rigoroso. Eu tive um cliente que eu defendi no júri, um homem bom. Ele não morreu aqui, o Paulo? Não, o Paulo morreu fora daqui. E eu tive um cliente, um homem bom. Mas era, de fato, não propriamente criminoso, mas um homem, sob o ponto de vista de caráter, fraco, né? Mas boa pessoa, bom chefe de família e tal. Este homem teve uma troca de tiros aqui, um outro qualquer. Não sei se o Paulo soube informações desfavoráveis dele, e foi um inferno tal, em cima do homem. Sabe? Aí eu falei assim, o homem, as razões dele são terríveis, seu Jofá. O que o homem, não sei por que este homem, alguém deve ter feito aí um veneno contra mim, eu não sei por que ele está contra mim assim. Pois no júri foi uma coisa louca. Mas saiu, porque era coisa mesmo, troca de tiros, essa coisa toda. Silveira Santos. O Silveira era um promotor, não, um promotor eu diria, não sabe, que o Silveira cumpria suas funções, mas o senhor conhecia o Silveira Santos depois que ele foi advogado e foi reintegrado. Então ele estava mais habituado na advocacia e parece que não se reincorporou também. E o doutor Atos Sabilhor? O Atos Sabilhor é muito inteligente, muito preparado. Agora, o Atos eu não tive impressão, porque eu advoguei muito pouco, acho que eu estava em função, em Curitiba. Mas ele deixou o nome de promotor preparado e um homem, não sabe, enérgico. Agora, tinha a notícia de uma ação comunista, uma preferência, mas não sabe, uma preferência. Não sei se isso chegou a refletir na função. Mas o Atos... Ele perdeu o cargo. Hein? Ele perdeu o cargo. Ele perdeu o cargo, né? Aqui ele tinha, de fato, essa
essa acusação. Teve um problema com os médicos aqui, com a Associação Médica, que é uma associação especial. Você sabe que isso eu não sei bem, não. E o Atos eu convivi com ele. Eu convivi com o Atos. O Atos era inteligente. Né? O Atos é inteligente, jovem, preparado. E o Rui Cunha? Hein? O Rui Cunha. O Rui Cunha é do meu tempo. Sim. O Rui Cunha trabalhou muitos anos. O Rui Cunha trabalhou muitos anos. Era um promotor muito ativo, também muito atencioso no júri, mas houve em relação ao Rui Cunha algumas acusações de advocacia. Mas isso... Se dedicava à advocacia. Ele advogava muito, né? Havia algumas acusações com advocacia. Eu nunca tive, como advogado, não sabe, caso com ele, não. Mas alguns advogados se queixavam. Reclamavam que ele concorria com os advogados. Como é? Ele concorria com os advogados daí? Ah, o Rui concorria, isso No serviço. é que na área civil, de inventários, essa coisa, concorria, sim. O doutor Aristeu? Foi bom, o Aristeu foi bom. Foi O Aristeu foi bom. O Aristeu era advogado, né? Era. Depois foi para o Ministério Público. E o Aristeu, e a verdade é que ele se incorporou à função. Ele só vivia daquilo. Se dedicou. Deixou a advocacia, só vivia daquilo. Era Depois professor foi também. para Curitiba e era professor. E o Aristeu lutou muito, foi advogado. Ele lutou muito, mas eu não sei como. Ele entrou no Ministério Público, foi readmissão, o que foi? Eu não sei. Não sei se tinha sido antes, mas ele foi um promotor correto aqui. O senhor conheceu o Câmara Leal? Câmara Leal muito, velho. Quando o senhor era procurador? Não. Não, eu conheci o Câmara Leal aqui como advogado. Ele Ajudei ajudou? muito o Câmara. Aqui em Londrina? Aqui em Londrina, ele teve aqui, o Câmara Leal teve em Londrina muito abandonado, não sabe? Veio de São Paulo. Mas veio advogar e advogou há algum tempo? Veio advogar. Parece que o Câmara Leal tinha proteção do velho Távora, filho dele, pai do Edgar Távora. Mas o velho Távora era um homem também pobre, com pouca advocacia e pouca coisa pôde fazer por ele. Porque o Câmara Leal foi amparado pela Procuradoria. Depois. Mas não é no seu tempo. Não, eu estive lá na Procuradoria, não era do meu tempo, não. Mas aqui ele foi advogado e eu ajudei o Câmara Leal. Eu dei uma advocacia a ele e me lembro bem que foi o melhor tempo quando eu comecei a cuidar um pouco dele. Mas ele Eles falaram para mim, eles falaram, o Câmara Leal está aí. Mas quem é o Câmara Leal? Será que é o da prescrição e decadência? Mas o que esse homem está fazendo? Esse homem tem prestígio, é muito citado. O livro dele é muito citado. Como é que ele É um jurista, pode né? aqui, hein? Era um jurista. É um jurista. Aí eu fui conversar com ele, porque ele era muito humilde e não dava a impressão assim de uma grande figura intelectual. Não sei se ele teve algum processo de afetação cerebral, mas ele era lúcido. Envelheceu muito cedo. Ele envelheceu muito cedo, talvez uma senilidade precoce, talvez. Mas eu conversei com ele, professor, o senhor como vai? Eu tive que deixar São Paulo porque ficou tudo difícil, o meu escritório acabou, aqui o velho Távora é meu conhecido, e eu estou aqui advogando, tenho tido algumas coisinhas. Eu tinha muita advocacia naquele tempo. Eu falei, o senhor vai lá no meu escritório ou eu vou lá. Aí comecei, mas eu me lembro que eu amparei a ele num momento muito difícil. Depois ele foi embora para Curitiba. Ele foi para Apucarana. Foi para Apucarana? Ele acabou em Apucarana numa pensão. Ele pegou um trem aqui e acabou em Apucarana numa pensão de operários que tinha um dormitório coletivo. Dormitório daqui. Lá em Apucarana. Daí ele foi amparado. Será que ele não veio de lá para cá, não? Não sei. Talvez seja. Daqui, o inverso, ele foi para pode ter sido. ele tinha alguns. Depois levaram para Curitiba. Ele tinha alguns conhecidos advogados do tempo e que estudaram com ele. Então, por aqui,
houve, não sabe, uma simpatia muito grande por ele. Mas eu tinha a impressão que ele não poderia exercer uma advocacia militante, ativa, porque ele estava, de fato, bem avariado, não digo avariado, ele estava, de fato, bem inibido. E me disse que ia preparar uma nova edição do livro, que o livro continuava com grande acolhida. Eu perguntei a ele se dava muita renda. Ele falou, não, sempre eu recebo alguma coisa do livreiro, e parece que ele tinha uma filha. Uma filha. Parece que ele tinha uma filha. Essa filha que ajudava também. Acho que ele ficou cego depois em Curitiba. Lá em Curitiba. Ficou Ele cego. morreu lá? Morreu lá. Morreu lá? Houve uma edição da prescrição, que foi nessa edição da decadência e prescrição, há um agradecimento especial à Procuradoria-Geral de Justiça, um amparo que a Procuradoria-Geral Olha, o Távora deve ter dado muito amparo. que deu a ele e a família pode dele. ser que eu ainda tenha pegado ele, porque eu sempre tive muito... Eu pensei que fosse no seu Eu tempo. tenho a impressão que foi Edgar Távora, porque o velho Távora era amigo do... O pai do Edgar morreu aqui, era nortista, então morreu aqui. O Edgar não nasceu aqui, mas o Edgar fez advocacia aqui, que era também um homem de valor. Conheceram o Edgar ou não? Tá? Eu conheci ele de Ele nome. foi procurador. Você já conheceu ou não? Conheci. Ele tinha valor, hein? Amigo do Bento, e sério, era um homem sério. Ele disse que era um homem inteligente, preparado, Que era? o Edgar Távora. Era assim, ele era deixou esse nome. incorreto. O Távora talvez não fosse, na Procuradoria, um funcionário ideal, porque ele atrasava muito. Atrasava muito. A gente reclamavam. Eu estou dando a vocês aqui um depoimento íntimo, e estou sendo sincero, leal, sem desmerecer ninguém, mas esses fatos, essa notícia, a gente não pode deixar de relatar, não informa. Agora, eu sucedia o Távora. Sucedia o Távora. E encontrei bons pareceres, me orientei muito por ele, pelos precedentes. Ele tinha valor. E como advogado também ele tinha valor. E tinha valor também como homem público. Ele era da corrente integralista. Mas sincero, idealista. Por idealismo, né? E combativo. É um homem, afinal de contas, que tinha o sentido do dever social. O Bento gostava muito dele. Ele teve uma doença terrível. Eu estive lá no hospital onde ele estava. Uma doença terrível, eu não me lembro o que foi. Era muito grave. E de sofrimento. Quem eu encontrei muito lá quando eu visitei o Távora foi o Ivan Luiz. O Ivan Luiz foi advogado aqui, depois foi juiz também em Brasília, no Tribunal de Contas. Ele foi no Tribunal de Contas. Ivan Luz era do Paraná? Quem? Ivan Luz? Não, o Ivan Luiz é do Rio. Advogou aqui? Advogou aqui? Muito tempo. Curitiba também? Curitiba não. O Ivan Luiz, daqui ele era da corrente integralista, fez campanhas políticas aí, se projetou, que ele falava muito bem. Falava muito bem e era lido. Ele era lido, ele era em política e sociologia, era lido. Muito meu amigo, foi muito bom colega. Agora é um homem muito sério. Em Tribunal de Contas ele se aposentou lá. Lutou muito na vida também. Doutor Oscar, me diga uma coisa. Gostaria de saber o seguinte. Com a sua atividade como procurador-geral, com a sua atividade como secretário de Estado, sua atividade como governador do Estado, prefeito municipal, homem de atividade partidária, política partidária, Sim. como o senhor administrou, e advogado sobretudo, um advogado de renome, de muito prestígio no Estado todo, como o senhor administrou a sua atividade como advogado, como verdadeiro jurista? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Como administrou essa atividade de Eu, advogado? como advogado,
confesso hoje que estou velho, não sabe? Eu nunca soube tirar muito proveito da profissão. Eu devia ter feito um escritório bem aparelhado, bem equipado, com 3 e 4, e advogar intensamente, seriamente, corretamente, mas vendo também a necessidade de tirar da profissão todas as vantagens lícitas que ela pudesse dar. Mas eu não tinha esse temperamento, não sabe? Eu não tinha esse temperamento, e o máximo que eu fiz foi ter um advogado de vez em quando comigo. Mas todos os advogados que passaram pelo meu escritório, todos queriam ser juiz ou promotor, inclusive as mulheres. Eu tenho uma moça que está lá em Brasília, ela trabalhou comigo aqui e fez concurso no Ministério Público, não passou, mas está advogado lá. Mas tem a Dinaura na Justiça do Trabalho, tem o Arthur, juiz federal, todos passaram comigo. E aquilo, não sabe, foi uma desvantagem. Vocês vão embora na hora que nós podemos ganhar dinheiro, mas eles não entravam com a disposição de ficar na profissão. O senhor ficou rico? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sempre fui um homem muito econômico e de vida muito modesta. Nunca fiz uma advocacia de ganhar dinheiro, mas eu guardei alguma coisa. Eu guardei alguma coisa e esses negócios de cidade, comprar terreno e vender, eu tenho sentido prático, porque eu conheço bem a cidade e não sei olhar a terra. Não sei olhar, mas aqui eu sei mais ou menos o valor das coisas. Fiz alguns negócios, ganhei algum dinheiro na advocacia, tive algumas causas boas. Agora, eu ganhava e sempre guardei alguma coisa. Hoje eu tenho algumas propriedades e tem também, eu devo confessar, que o Estado me deu uma aposentadoria de professor, mas como nem a de professor não, porque eu desisti e me aposentei como governador, quando já tinha 30 anos de governo. Isso tudo também me ajudou, eu confesso, não sabe? Eu confesso que isso tudo me ajudou. E foi uma coisa que aconteceu por acaso, porque eu nem esperava, eu estava fora da prefeitura há 10 anos. Eu saí da prefeitura em 1970, 69, 70. Fiquei 8, 10 anos, aqui foi o melhor tempo, onde eu guardei mais. Eu tinha uma casa, tinha um escritório, aí fiz uma casa bem melhor. Comprei alguns terrenos, depois quando estava em Curitiba, vendi alguns, porque lá em Curitiba eu tomei prejuízo. Eu não tinha casa para morar, nem vice-governador não tinha casa. Pagar aluguel, tudo isso, ali eu gastei um pouco. Eu tinha uns terrenos, uma coisa, vendi, mas fiquei com outra. Eu não fiquei, não sabe, propriamente rico, mas eu fiquei com uma boa base para viver, mas com auxílio disso tudo. Eu sou aposentado como advogado e sou aposentado como vice, como governador, que tem aquela aposentadoria que é muito boa, que ajuda muito. O governador não tem lugar para morar? O governador não tinha no meu tempo. Não tinha. Não, no próprio palácio não tem? Eu pagava aluguel. O palácio não tem? Lá não tem. Lá não tem. Palácio Iguaçu? O Palácio Iguaçu, tinha uma casa antiga. O vento fez uma parte de moradia, mas pegou fogo. Aquilo desapareceu. E não concluíram, né? Não fizeram. Não, ele fez, mas aquilo desapareceu. Houve um incêndio lá e eles demoliram. Porque quase hoje o governador não tem. Então a granja, Cangueira, por isso que muita gente Mas vai a para lá. granja Vai para lá. Mas a granja é desconfortável. Mas ele teve que ir para lá, eu acho que o Reixa. O Richard. Morou O Richard lá. é pobre, viu? Não sei, pobre, o Richard é pobre. O Richard não tem também o sentido do dinheiro. Há muitos prefeitos que saíram bem melhor. O Richard não tem o sentido do dinheiro. Quando fala Richard e Ney, o Ney não sabe armar um negócio para ele ganhar dinheiro. O Ney? O Ney é um homem que falar em desonestidade do Ney, pode falar outra coisa, mas desonestidade, Eu suponho que ele estava muito rico. vantagem ilícita na área política é uma injustiça. É É
Agora, e o Ney também, a notícia que nós temos aqui, é que ele tem tido bastante preocupação com a sua situação pessoal. Porque apesar de ele ter 2 aposentadorias, ele tem despesas muito grandes. Dizem que ele gasta muito com a família, com as filhas, com os filhos, e tem filhas divorciadas, de maridos pobres. Então dizem que ele tem muita preocupação, e os amigos íntimos dele me dizem que ele sofre muito com isso. Porque eu acho que o Ney devia ter dado funções melhores aos filhos, né? Podia ter dado cartório, porque o cartório era para a política. Ele deu tanta gente, cartório para tanta gente que vinha de longe. Ele foi aconselhado a fazer isso, mas deixou de nomear um filho para cartório, essa coisa, e o tempo passou. E o doutor Bento também era um homem que era pobre, mas o doutor Bento parece que não teve muito problema por causa da fortuna da mulher. Sempre a mulher tinha. A mulher Não é? era abastada. A mulher tinha. O Bento não teve. Tinha de governador também, né? E ele tinha aposentadoria de governador e tinha da Caixa. 2 caixas. E ele não era gastador também, não? É boa a aposentadoria do governador? Não, a aposentadoria do governador ficou boa agora com a Constituição. Porque nós recebíamos os vencimentos do governador menos 1/3 e sem os acréscimos, tempo, essa coisa toda. Agora não. Agora nós estamos recebendo os vencimentos de governador sem os acréscimos. Tempo de serviço, vantagem de função, essa coisa. Então hoje nós estamos recebendo 6.200. Hoje é boa. Limpo, 6.200. 6.200 livre. É, porque tem imposto de renda, Não, já descontado. eu recebo aqui 6.200 livre, com desconto de imposto de renda. Imposto de renda, Agora, eu aumento do confesso IPI. que se fosse receber a aposentadoria de professor, porque eu lecionei 30 e poucos anos, se eu fosse receber a aposentadoria, pouco ia valer para mim. 1/3. Essa aposentadoria de governador está me valendo muito. O senhor continua advogado, doutor? Mas continuo. Continuo. A banca está ainda da Mas principal de eu vou dizer, Londrina. eu acho que... Mas tem colaboradores da sua banca. Tem colaboradores, advogado trabalhando Não junto. tem ninguém, porque eu vou dizer uma coisa, eu saí, fiquei 10 anos advogando pouco. Teve o Arthur, teve a Dinaura e tal. Depois, o que houve comigo? Depois, deixa eu ver, esses 10 anos, eu fui para vice-governador. Não, fui para vice-governador. Voltei de vice-governador, eu parei, tinha o escritório e tudo isso, mas um pouco desatento, um pouco desatento, evitava causa, essa coisa toda. Mas eu fui sentindo a necessidade de trabalhar. E peguei uma época que tudo está renovado. Hoje ninguém usa mais máquina, ainda tem máquina. E vou dizer uma coisa também, você não pode hoje trabalhar sozinho, com uma de você, tem que ter uns 3 ou 4. Aí funciona. Porque a justiça está difícil. A justiça está muito congestionada, muito lenta e muito morosa. Seu escritório ainda é o de maior movimento em Londrina? Não, meu escritório tem um movimento, eu tenho um movimento muito modesto, porque eu trabalho de porta fechada. São clientes antigos que vão me buscar lá, eu trabalho com porta fechada, porque eu não tenho estrutura. Acompanhar isso. Eu não tenho. Hoje eu estava trabalhando, você me telefonou, eu estava trabalhando com uma colega minha, que ocupa uma sala minha de graça, para me ajudar na datilografia e tal. Mas eu estou com vontade de ir com o escritório Com o computador. com o computador. Mas não vou aprender, não. Eu não tenho jeito para máquina. E eu também, com sinceridade, eu não gosto de dar o meu tempo a atividade e outras que não seja a leitura. Doutor Oskin, Eu qual quero é a leitura. A gente não deve dizer, não sei se devia ser assim, mas qual é a sua idade, doutor? Amigo, 78.
Está muito moço. Não, atividade é bastante. Está muito forte, muito moço. Doutor Oscar, essa sua simpatia, mais que simpatia, essa sua vontade de ler, é uma leitura apenas jurídica? Ah, bom, eu vou lhe dizer uma coisa. Na minha vida, sabe, praticamente, agora que vocês estão conversando nesse sentido, foi prejudicado pela leitura. Prejudicada. Prejudicada pela leitura. Quando você chega ao fim da vida, é uma coisa até que a gente não pode estar fazendo pregação, porque é desestimulante. Não é desestimulante, nem vamos gravar isso, né? Mas você chega no fim da vida, você chega à conclusão. Tudo tem muito valor, mas o que vale mesmo é o dinheiro. O dinheiro? É o dinheiro. É. Você, mas o prazer. eu tive aqui minha mulher doente, passou por 2 cirurgias de obstrução arterial, carótida, operou em Curitiba, os dias Abrão. Caso grave. Nesses momentos de doença, você vê, você tem muita gente que você serviu, e muita gente que você espera capaz de fulano vir aqui e tal. Não que você vai receber, mas oferecer ninguém. Ninguém. Os homens caridosos, em geral, pouca caridade podem fazer. Eu sou muito caridoso, com toda a sinceridade. Eu me preocupo muito. Isso foi muito importante. Os homens caridosos, pouca caridade podem fazer. São geralmente os pobres, né? É engraçado. A solidariedade se encontra no pobre. Vê quando há alagamento de casas, o flagelo, a gente vê aquele pobre acolhendo outro pobre, dando que coisa bonita deve essa solidariedade. É o que salva, né? Mas aí eu vou chegar. O prazer da leitura. Mas agora, eu lia demais. Eu lia demais e não saía de manhã de casa. O cliente me telefonava e eu escondia. E passei a vida muito tempo assim, porque eu também tinha uma vida folgada. Eu era solteiro. Eu só casei com 41 anos. Eu era solteiro. Então eu tinha uma vida muito folgada. O que eu ganhava de advogado, era de advogado do Garcia, de outros e tal, o que eu ganhava, eu vivia bem. E não tinha responsabilidade. A responsabilidade de família que eu tinha era ajudar minha mãe e meu pai, que tinha também situação razoável, ajudar alguns parentes e, afinal de contas, alguns sobrinhos, mas tinha vida fácil e não dava valor. E foi assim o meu maior tempo. Mas, quando eu deixei a procuradoria e deixei a vice-governância, eu gastei lá aquele tempo, vendi idade, vendi terreno, eu fui sentindo a necessidade de fazer reserva, fazer base econômica, porque você pode ter a maior importância num lugar, você pode ter a maior significação cultural e política. Se as pessoas percebem que você economicamente está decaindo, elas vão se distanciando. Você tem que conservar uma posição econômica respeitável. Então eu que não ligava para a propriedade e ligava mais para dinheiro no banco, hoje eu tomei como meta não vender nada. Porque o Oscar é dono daquilo, o Oscar é dono disso. E é um reflexo. Essa imagem, né? É a imagem do poder econômico. É um reflexo, o senhor ia dizendo? Como é que é? O senhor estava dizendo, é um reflexo? Vai refletir na opinião do povo. O poder econômico. A imagem. Vai refletir na imagem do povo. Não, o poder econômico, todo mundo aqui em Londrina, com toda a sinceridade, gosta de mim. Todo mundo gosta e tal. Você sai da rua, é cumprimentado. Mas eu não posso entrar num supermercado. Dos pobres, então, é uma coisa louca. A prefeitura fumou muita terra e protegi muito. No meu tempo, a prefeitura era uma força democrática. Você vai aí, se eu sair com você, num dia de movimento, você vai ver. Mas inclusive pelos ricos também? Hein? Inclusive pelos ricos?
Esse respeito, Bom, essa há confiança. áreas ricas que me hostilizam o transporte coletivo. Porque eu era duro, né? Transporte coletivo era duro, essa coisa toda. E são poderosas. Mas, assim, fazendeiros e tal, eu não tinha propriamente hostilidade contra mim. Mas eu notei que quando eu saí do governo, eu notei que a minha severidade no governo não deixou de me atingir aqui. E na profissão, que o cliente que eu tinha, eu vi que não ia mais. Aí eu fazia os cálculos, o que houve e tal, deve ter sido informação de ciclano e tal, que desviou essa coisa toda. Então eu percebi que precisava de ter muito cuidado com a minha economia para não passar humilhação. Porque a primeira condição do homem, profissional ou não, é ter a independência econômica. Você viver bem com todos e ter, vou lhe dizer uma coisa, a segurança da amizade. Mas a amizade, para conservar, você deve evitar favores, deve evitar qualquer solicitação de ordem econômica. E isso não quer dizer que a gente, entre o grupo de amigos, não tenha que se servir reciprocamente. Não é verdade? Você tem que ter um grupo de amigos que você possa, olha, eu estou precisando de um título hoje. Aquilo é comum, nós todos temos isso. Mas eu hoje, se fosse recomeçar a vida, eu não vou dizer que seria diferente, porque a minha personalidade tem um sentido humano, social, que eu não sei me destituir dela. Mas eu seria mais prática, administraria melhor. Seria mais interesseiro. Eu não seria, compraria mais se guardar. Compraria um planejamento mais. já. Comprar planejaria mais. a vida já. Porque eu tinha o dinheiro e tal, ficava parado, era muito tímido, eu não tinha coragem de dever. Eu aqui não tenho. Quem sabia dever se enriqueceu. É verdade. Hein? Aqui, então, eu posso dizer, se eu sou um advogado, se eu abrir escritório com advogados lá, eu tenho serviço à vontade, mas eu também não tenho mais condições de trabalho. Primeiro que eu não posso abrir mão daquele ideal de estudo. Até hoje eu estudo muito latim, estudo português, estudei muito inglês. O italiano eu aprendi com um jornaleiro lá na minha terra, lendo. Quer dizer, para ler, agora, e direito eu estudei muito, direito civil e constitucional e público. Agora, hoje eu me inclinei muito para o processo, porque houve uma revolução no processo. É uma coisa extraordinária hoje a extensão do processo civil, do processo penal e tudo. Então, o advogado, uma coisa que eu vou dizer, eu desprezei um pouco o processo. Eu conhecia muito o processo, mas mais pelas decisões, pelos acordos, anotava tudo e advogava com segurança. Mas eu hoje verifiquei que o novo processo exige maior especialização. E esse pessoal novo do processo estão fazendo uma revolução. O direito civil está sendo esquecido. Todo mundo quer fazer curso de processo. Só se fala em curso de processo? Sabe por quê? O processo não dá tempo. Se você tem uma questão, surge um problema, se você não tiver um fundo processual bom para resolver a emergência, você está inferior. Agora, o direito civil não, você dá tempo de você examinar, estudar e resolver os problemas. Hoje eu entrei um pouco no processo, mas eu não deixo de estudar português. Gosto, sabe? Porque eu acho que o advogado sem estilo está muito sem. O advogado sem estilo, ele é lido e respeitado, mas quando ele tem estilo, ele é apreciado, né?
É apreciado. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu li os votos, tem tudo, eu li os votos do Orozinho Nonato, aquilo para mim era um gosto, viu? Uma linguagem rica, uma linguagem até setecentista, e o Nelson Brilha também, Ricardinho, palavrosa. Eu gosto disso. Imagens muito bonitas, imagens do Nelson. Ah, imagens sim. De força, né? Muito bonito, A um estilo fraude, bonito. a fraude, quando ele descreve a fraude, a imagem da fraude, a imagem da fraude, ele compara lá a fraude. Aquela parte quando que- ele compara a fraude com uma serpente. Aquela O estelionato. da morte, com motivo de honra, de ciúme, motivo moral, quando ele é violento ali, né, chamando de gorilas desrabados, as homens que matam as mulheres. É extraordinário. Ele- Agora o Orozinho vai rebuscar o estilo. O Orozinho é mais precioso, assim, na Que é a coisa linguagem. mais linda do que o É mais daquela preciosidade. Aníbal Bruno, que foi professor de português, foi professor de português em Pernambuco. E que é a linguagem mais linda naquele direito penal dele, aquelas construções. O Coisa que não Grey- tem mais hoje. O né? Nelson Grey sobre a fraude, ele me lembra só la faccia de un uomo giusto. Da fraude, não, la faccia de un uomo giusto. Uma serpente um pouco, ele diz o italiano, ele cita o italiano lá, não sei se é Dante que é. Eu Isso aí tenho a nós fraude temos que penal botar dele, a fraude Especializado em italiano. Hein? O que é, Marco Antônio? La faccia de un uomo giusto. A faixa é o rosto. La faccia do uomo giusto. É de Não me lembro. Né? Dante Alighieri? Não, assim, mas Os caras, Você não gosta sabem do o Dante processo? Alighieri. o processo hoje, olha, em Curitiba tem lido um rapaz, eu estou lendo o processo agora, porque eu vou lhe dizer, tem que ter mais largueza no processo. E eu tenho muita prática e muita anotação prática. Então eu resolvo tudo com muita facilidade. Esse negócio de litisconsórcio, denunciação de litígio, concurso de ações, tudo. Mas eu quero ter mais teoria. E está havendo uma floração de processualista formidável. Em Curitiba eu conheço o Nelson, o Egas. Mas tem um rapaz lá, que eu gosto muito dos livros dele, que eu nem conheço, o Marinoni. Luiz Guilherme Hein? Marinoni. Luiz Guilherme Marinoni. Luiz Guilherme Marinoni. Professor. Você conhece? É advogado? Advogado. Advogado, né? E ele é muito jovem, tem 30 e poucos anos. Eu não conheço não, mas eu li o livro dele. Ele tem uns 3 livros. Já tem 3 livros. Hein? Já tem isso? 3 livros? Ele já tem uns 3 livros. Livros assim, de teses, né? Mas muito bons. Você lê com muito gosto. E o Egas também é um bom processualista. Não, eu tenho advogado. O Egas tem A alguns. sua biblioteca é grande? Muito grande. É grande. Esse é muito grande, mas eu estou até perdido naquele. Você quer saber de uma coisa? Até já estou desanimado com a biblioteca, porque eu estou chegando ao fim e a biblioteca eu não sei o que eu vou fazer com ela. Não tem algum filho advogado? Não tem. Nenhum? Não, eu tenho uma filha de criação só. Mas é muito difícil você deixar. Ah, não seguiu direito? Não cheguei. E outra coisa, você pensa em deixar. Ah, vai deixar para a biblioteca para a universidade. Você vai lá, a biblioteca que tem lá, eu vou estar toda desfalcada. Não tem, ninguém zela. Não, se tivesse, o sentimento pior é aquele de que se tivesse uma pessoa que tivesse amor por aquilo, como o dono teve, aquele que fez a biblioteca, mas as pessoas não revelam Mas quase- esse amor aos livros e à biblioteca para fazer uma doação. Todos os grandes. Todos querem. Olha, o Alfredo Buzzati. Eu já estou comprando livro no centro que vem lá o nome Alfredo Buzzati. É. Um homem que fez uma biblioteca fantástica, comprou a biblioteca de um jurista italiano famoso, que somou a dele a do jurista. O que Tá esse homem disperso? tinha? Está dispersa essa biblioteca? Tá, mas Tá no foi centro? vendida, pois está no centro. Eu tenho visto lá Alfredo Buzzati. É. É, não Porque tem é valor. pouco. Hoje também as obras já vão ficar Sabe o que antigas, ninguém é? É mais. muito difícil.
difícil uma família conservar uma biblioteca. É. Espaço, o cuidado, o zelo, o tratamento, é muito difícil. E depois usa-se pouco também. É tudo aquilo, patrimônio, e ninguém usa, né? É muito difícil. O Nelson Lins, eu esqueci, o Nelson Lins tinha uma Eu conheci a biblioteca. uma filha casada com esse irmão, com um rapaz lá da Procuradoria. O Nelson Lins. Esqueci o nome desse. Wilson irmão. França. Era irmão de um desembargador. É, Wilson França, irmão do que... Mas então, aqui do Luciano Londrina, França, irmão do... aqui Londrina não sabe, os promotores funcionaram bem. O nosso Lins aquela biblioteca era do pai dele, Do Nelson Lins, né? do Benjamin Lins, aquela Se biblioteca. formou eminente, né? É, foi. E eu conheci aquela biblioteca que eu visitei. Aquela biblioteca. Ele Eu tinha conheci como herança do muito, pai. Eu convivi muito com o doutor Ostílio de Araújo. Tive também. É, Foi muito uma bom. bela biblioteca. Mas Foi aquela, professor, grande professor. aquela foi para a Foi biblioteca meu pública. professor de direito internacional. É. Foi extraordinário, professor. Ele era um homem bom, né? Mas a biblioteca pública comprou. Na universidade, Você conheceu a biblioteca o dele? doutor Eu Estílio? vejo muito lá do estilo Araújo. Sim. O doutor Lédio me mostra. Mas, doutor Oscar de Novaes, essa fita são 2 horas de gravação e nós Nós fizemos aqui ficamos uma 2 horas conversa conversando. desordenada. Mas eu, antes de terminar, eu gostaria de... Não teve aqui um caso, não sei se vale a pena falar, talvez se Não, constrangido. podemos conversar. Aquele caso da morte daquele juiz com advogado, lembra-se que... Bom, a morte, você sabe que eu fui chamado à casa do juiz, lá no Jardim Shangri-La, lá no fim da cidade. Ele era estudante e viu só o júri, que foi Vieira Neto. Não Foi foi assistente de acusação. Vieira Neto. Vieira Neto pode ter sido a acusação. É, Né? agora- Quem foi advogado dele é aquele criminalista que foi desembargador e chegou a dizer, meu amigo, eu é que indiquei aquele homem. Porque eles, o Tomazete, a mulher, a família, o juiz, tinha um cunhado aí e o juiz queria que eu fosse advogado dele. Aí eu falei assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o doutor Ismael, eu não tenho condições de fazer uma defesa no tribunal, em matéria criminal. Eu já deixei isso há muito tempo e não tenho nenhum gosto pelo direito penal. E, além do mais, o advogado que morreu era um conhecido. Eu tive boas relações com ele. E, afinal de contas, não sabe, ele ficou muito insistente, porque eu fui à noite, mandou me chamar às 11h30, 11 horas da noite, eu fiquei até às 3 horas conversando. E depois ali eu falei, olha, quem pode defender você é fulano de tal. E eles tomaram esse advogado. É um rapaz, né, o desembargador aposentado, foi professor de direito penal, muito meu amigo, mas eu esqueci o nome. Eu me lembro que eu assisti uma parte da... Você deve ter sido Eu era aluno menino dele. assim. Você deve Defonso ter Ah, Marques. o Defonso Marques? Foi o Defonso Marques? É será? Defonso Marques. Ah, O Defonso Marques que foi o advogado dele. Mas o problema do Tomazete é que o Tomazete era um homem muito lido e muito irreverente. Né? O Tomazete era um homem irreverente. E quando ele entendia de incomodar uma pessoa, ele incomodava. Ele incomodava. E ele incomodou muito o Ismael. Incomodou muito o Ismael porque ele tinha o hábito de chegar e ler nos cartórios tudo que os juízes, de quem ele não gostava, tudo que os juízes produziam. Ele tinha mania de ler. Chegava a ler e fazia crítica. para pensar os erros, alguma coisa. Fazia crítica e tal. E vinha para a gente também, ele agora está escrevendo como clássico, e então ele pensa que clássico é pôr o sujeito antes do objeto, aquelas coisas.
E foi criando um clima muito desagradável no fórum. E o Ismael sofrendo muito. O Ismael sofrendo muito. Mas o que ele não podia supor é que o Ismael tinha capacidade de reação. O Ismael era um homem disposto. E aquilo foi se repetindo. Eu mesmo falei, Tomazete, você está incomodando muito o juiz, não faça isso. Às vezes ele se recolhia, ele tomava mais cuidado, mas ele tinha um temperamento incontrolável. E aquilo foi se agravando com o Ismael. E no dia do crime, ele tinha também um sistema de amedrontar os outros. No dia do crime, em que o Ismael se recolhia em casa, descendo a avenida, aquele tempo era um pouco escuro, ele da calçada oposta, não sei se estava esperando o Ismael ou não, atravessou a rua e o Ismael, de relance, eu vi ele atravessando a rua. E ele parou e subiu na calçada uns 15 metros de distância de mim. Ele veio e estugou, apressou o passo, estugou o braço, estregou o braço. Eu virei para trás e vi que ele estava mexendo na cintura. É possível que ele... Além de uma defesa putativa, né? Não é possível, não, ele estava armado. Ah, estava? O advogado? O advogado estava armado. Estava armado, sim. Estava armado e o Tomazete criou uma situação de pânico para o juiz. Ele queria que o juiz se acovardasse, fugisse, é a impressão que se tem. Mas o juiz não estava por isso, o juiz já estava prevenido. E coisa incrível, ele virou para trás, quando o homem está deixando, fingindo que vai tirar ou tirando, não sei, ele deu um tiro certeiro na testa. Deu um tiro certeiro. E não sei se deu o segundo ou terceiro. E o homem morreu ali. Hoje ele tem um filho de valor lá em São Paulo, no Tomazete. Você não tem visto, não? Não. Está publicando. Era naquele tempo, menino. Bom, ali foi uma coisa que científica, né? Todos dois tinham aspectos difíceis. O Ismael era um homem também temperamental. E o Tomazete era um homem de espírito provocador. Dizem até, eu lembro de uma vez que eu vi conversa sobre isso, que disse que uma vez o juiz foi se sentar numa mesa, tomando um prato de sopa, que estava servindo no restaurante, assim. Quando o juiz foi sentar, ele pegou e pôs a sopa embaixo, ele pegou e sentou. Dizem que houve isso. Ele sentou na sopa, quer dizer, sentou, levantou, quer dizer, para desmoralizar o juiz de direito na Dizem que houve isso. E ele era lido à beça, tinha muita leitura, muito... Quem o Tomazete. Uma memória tremenda. Ele citava Vieira. Ele era da onde, hein? Ele era atuava no júri também? Hein? Não, não funcionário de júri, mas ele gostava muito da leitura, e da boa leitura, e cultivava a memória e muito exibicionista. E sabia escrever o português. E sabia línguas também. Ele era um homem de valor. Um advogado de leitura, de boa formação. Doutor Oscar, já vai terminando a fita e nós sempre deixamos assim, se o senhor quiser fazer alguma palavra, terminando, falar alguma coisa, agora sem pergunta nenhuma. Sua despedida. Bom, nós falamos demais e espero que o que nós falamos de inconveniente seja aqui guardado por vocês, porque eu procurei ser útil e dar um depoimento sincero, verdadeiro, a respeito dos vários homens e das várias ocasiões em que eu participei, quer na vida forense, quer na vida social e política, eu participei de fatos e relacionei-me com homens e pessoas e autoridades. O que eu falei não tem nenhum sentido de crítica à memória dessa gente e nem tampouco um sentido de crítica aos que estão vivos. Eu apenas assinalei aspectos da personalidade para que os senhores possam ter dos homens e dos fatos principais relacionados
com Londrina, o Ministério Público em geral, no Paraná, o que eu posso dizer, porque eu vivi, como advogado, eu vivi inteiramente no Paraná. O Paraná, como todos os estados, em relação ao Ministério Público, havia críticas e muitas apreciações negativas, mas eram injustas. Porque em Minas eu vi isso, em São Paulo, nas minhas viagens, eu vi isso, e a gente, em contato com a realidade, tinha impressão muito diferente dos homens e dos fatos, como eram narrados e muitas vezes deturpados. O Ministério Público, a minha impressão geral, é que o quadro era bom. Os homens eram honrados e prestaram o serviço que a ocasião propiciava. A meu ver, eles podiam, nos processos, se ocupar mais do assunto e ajudar mais o juiz, porque muitas vezes os juízes ficavam muito sozinhos na discussão pesada que se travava entre os advogados. Às vezes eram muito sumários, às vezes indiferentes, mas a verdade é que eu encontrei muita coisa boa dos promotores. Eles tiveram sempre um trato ameno, cordial e sempre, infalivelmente, eram atenciosos. Conviveram bem os promotores que aqui passaram com a população, protegeu muitas vezes a população e deixaram aqui quase todos saudade. Então, o saldo é positivo, não? Agora, nós não podemos comparar o Ministério Público daqueles anos com o Ministério Público de hoje. Hoje a Constituição elevou o Ministério Público com uma posição tal que nem que ele não queira, ele tem que ser uma autoridade atuante e com obrigação de estudar muito e trabalhar muito e exercer uma função de que eles estão muito orgulhosos. E estão exercendo, portanto, a função com muito gosto, mais do que naquele tempo. Hoje o promotor se orgulha de ser promotor. Muito bem. Não é verdade? Hoje se orgulha. Então, isso tudo vem em defesa do Ministério Público, e eu, como advogado, tenho grandes amigos no Ministério Público, tive grandes amigos e morreram, muitos deles, e eu choro e deploro até hoje. O que eu posso dizer é que eu advoguei sempre em boa convivência com o Ministério Público. Nunca bajulei, nunca adulei e nunca me insinuei, mas também nunca fui incomodado, nem fui perseguido e nem fui desconsiderado. O saldo para mim é muito positivo. Muito bem, parabéns.